Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 51, com o tema Socorre a ti mesmo. Eu sou Amaral e farei o estudo com vocês. Vamos então inicialmente à leitura. Socorre a ti mesmo. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites a mesas. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te compraves. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Emmanuel. Meus irmãos, esta passagem do Evangelho segundo Mateus é uma passagem belíssima. Insisto, eu vou repetir para vocês. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 35. Quando se comenta a respeito do médico Jesus, daquele que cura, essa palavra é uma palavra que tem uma conotação para nós médicos extremamente profunda. Curar uma doença representa um evento de magnitude dentro dos padrões da medicina de extraordinário poder. Recobrar as funções que haviam sido perdidas ou que estavam em desalinho em virtude da doença ou da patologia é realmente uma bênção, uma graça da misericórdia divina que respalda os esforços humanos através das artes da medicina. Toda a arte médica humana é misericórdia divina no tratamento dos nossos irmãos. É óbvio que é a divindade que nos oferece essa perspectiva magistral de ter a capacidade exclusiva de gerar estes processos de recobrimento. Entretanto, através de nossos esforços, aos poucos e gradativamente, vamos nos fazendo merecedores. E este processo é um processo que começa obrigatoriamente no mesmo ambiente, ou na mesma circunstância, ou na mesma dimensão em que o processo de desordem de funcionamento dos nossos órgãos também começa. Tanto o processo de doença quanto o processo de cura começam a se processar no plano espiritual. Somos, meus irmãos, de acordo com a didática de Kardec, um conjunto de corpos que, insisto, pela didática de Kardec, nos foi colocado na perspectiva de espírito, perispírito e corpo carnal. Embora nós saibamos que essa definição mais simplificada, ela tem uma perspectiva de função pedagógica, porque sabemos que são várias estruturas
E isto tudo, Kardec, de uma forma muito simbólica, acaba por nos trazer, através de sua pedagogia, este processo de entendimento. E dessas estruturas que nós sabemos que estão entremeadas, nós não conseguimos fazer esse processo de separação, a não ser em situações extremas, como, por exemplo, nos desdobramentos, seja do sono, seja nos desdobramentos que acontecem nos processos de reencarne e de desencarne. Todos esses corpos estão em constante contato. Entretanto, é o espírito, digamos assim, a estrutura mais importante de todo esse processo. A ele cabe o comando de tudo. Quando passamos por processos de recuperação, eu gosto muito de fazer analogias com os meus pacientes a respeito de uma cirurgia que, há cerca de uma década, começou, embora ela já tenha surgido há mais tempo, começou a tomar porte como sendo uma das cirurgias mais realizadas, que é a cirurgia chamada de gastroplastia, ou mais vulgarmente conhecida como redução do estômago. Indivíduos obesos, indivíduos acima do peso, indivíduos que apresentam alguns tipos de patologia que necessitam de uma perda de peso significativa, costumeiramente, quando existe uma indicação precisa, são submetidos a essas cirurgias e atingem um grande sucesso. Entretanto, tem-se observado que muitos pacientes, uma vez submetidos a esses procedimentos, perdem uma quantidade significativa de peso e, após um certo período de tempo, começaram a ganhar peso novamente, e alguns começam até a ganhar mais peso do que tinham antes do procedimento de cirurgia. Isto acontece via de regra porque o processo não pode ser isolado apenas à realização pura e simples da cirurgia, mas todo um processo de acompanhamento, de orientação, para que o paciente possa compreender que há necessidade de um processo de reconstrução íntima, de um processo de reeducação de suas práticas, de suas vivências, de seus hábitos, porque se ele continuar a realizar as mesmas atitudes viciosas do passado, mais uma vez ele vai ter como consequência os resultados negativos. E isto também, meus irmãos, se processa, eu insisto, estou fazendo apenas uma analogia, isto também se processa em nossas desordens espirituais. Não adianta se imaginar que uma simples oração, eu nem gosto de usar essa terminologia de simples oração, porque oração para mim já é um ato tão majestoso, mas digamos assim, uma pequena oração ou um passe magnético, seja qual for ele, ou um tratamento espiritual, um acolhimento psicológico na casa religiosa, somente isso vai ser suficiente. É necessário que todo o processo comece dentro do nosso mais íntimo. É necessário que todo o processo comece dentro daquele que comanda todas as nossas atividades. E com todo respeito, embora nós saibamos que no Livro dos Espíritos, também de uma forma extremamente pedagógica, Kardec, com o auxílio da espiritualidade benfazeja, a espiritualidade de escola, que lhe auxiliou em todo o processo de confecção das obras básicas, há uma pergunta em que Kardec, então, indaga a espiritualidade. Qual é o nível de interferência da espiritualidade dos espíritos sobre cada um de nós? E a espiritualidade, de uma forma muito educativa e positiva, diz que esse nível de interferência é tamanho que, na maioria das vezes, ele nos dirige. E eu gostaria de trazer a seguinte perspectiva. Então, para que Deus nos oferece a condição de consciências? Se as nossas consciências começam a ser educadas, é óbvio que ao humano, que ao irmão, que ao espírito, está destinado o seu livre-arbítrio para que ele possa definir o seu destino. O espírito educado, a consciência educada, e especialmente a consciência educada através do mais nobre de todos os ensinamentos, que é o Evangelho do Cristo Jesus, ele é sim o comandante de seu destino. Não é obsessor ou qualquer que seja a terminologia que vai definir as nossas ações. As nossas ações são definidas por nossa vontade. E quanto mais educadas estiverem as nossas vontades, educadas no contexto dos princípios morais, sobretudo da moral cristã evangélica,
que é a base de todo o processo de reforma íntima, que é justamente esse processo de reeducação nossa. É a nossa vontade que comanda as nossas decisões. Óbvio que no nosso entorno nós vamos ter tantos polos favoráveis quanto polos desfavoráveis interferindo sobre as nossas perspectivas. Quando criança eu era, e nos tempos dos gibis, havia sempre a figurinha de um lado do ombro de um anjinho e do outro lado de um capetinha, que era para poder estar oferecendo perspectivas para que a pessoa tomasse essa ou aquela decisão. Então, se nós pudéssemos educar este processo e trazer ao entendimento que não existe esse capetinha, nós teríamos tanto irmãos que estão nos auxiliando a buscarmos verdadeiramente o nosso caminho dentro da seara evangélica do Cristo Jesus, de trabalhadores do bem, trabalhadores inclusive de última hora, como aqueles que querem nos afastar e nos trazer de volta para apenas as questões menos educadas dos prazeres carnais. Entretanto, meus irmãos, se nós estamos individualmente educados, se nós estamos individualmente conscientizados através desse processo de construção íntima do reino de Deus dentro de cada um de nós, e eu chamo esse processo de evangelização corpórea, evangelização fisiológica, porque como o texto diz, sim, é possível, e eu realizo e recomendo que nós possamos conversar com as nossas estruturas internas, as nossas estruturas íntimas, os constituintes do nosso corpo. Podemos conversar com as partes do nosso corpo que estão sofrendo algum tipo de doença e explicar-lhes a importância do Evangelho do Cristo. Por que não conversar com nossas células? Por que não conversar com nossos órgãos? Por que não conversar com nossos sistemas a respeito do Evangelho do Cristo Jesus? Vejam, meus irmãos, dentro de nós vivem vários. Cada célula é compreendida, segundo os ensinamentos que nos são trazidos por André Luiz, como uma unidade independente e capaz de raciocinar. Os processos fisiológicos, os processos bioquímicos, todo o funcionamento interno de cada uma de nossas células acontece mediante uma orientação prévia. E essa orientação prévia pode ser reeducada. Nós podemos ressintonizá-los com aquilo que é o correto, com aquilo que é o saudável. De formas que o processo de evangelização não serve apenas para os demais irmãos, mas serve para as nossas consciências e para as estruturas internas de todos o nosso corpo. E este processo de evangelização é um processo de saúde integral. É um processo de nós estarmos oferecendo a desconstrução de paradigmas, não apenas os mentais, mas também aqueles que são gerados pelos nossos hábitos viciosos, como o texto coloca, para nós podermos construir ou reconstruir um caminho de luz, um caminho de equilíbrio, um caminho de saúde. Saúde é equilíbrio, e é o perfeito equilíbrio, aquilo que nós médicos chamamos de homeostase, que traz a perspectiva da vida. De formas, meus irmãos, que convido a todos para que em seus processos de oração, para que em seus processos de meditação, conversem a respeito do Evangelho do Cristo Jesus com cada uma das partes dos seus corpos, especialmente aquelas que são vítimas de mazelas de saúde, fruto de nossos desatinos, fruto de nossos desequilíbrios, fruto de nossos processos de indisciplina. Meus irmãos, essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Pão Nosso. Amanhã estudaremos o capítulo 52.